Olá, eu sou Samuel Brasileiro, esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista focado nos filmes e seus realizadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com o realizador cearense Guto Parente, que já realizou 8 longas-metragens, e vamos assistir ao curta-metragem experimental Flash Rap Society. Então, vamos ao filme.
A gente acabou de assistir o curta-metragem Flash Rap Society e a gente está aqui com o Guto Parente, o realizador do filme. Guto, eu queria te agradecer a presença para a gente conversar. Obrigado pelo convite. Queria que a gente começasse falando um pouco sobre como a tua aproximação com o cinema, porque é uma aproximação que eu sei que é de experimentação mesmo, né, de prática, e também envolve estar numa escola, né, de cinema depois, assim. Então eu queria que tu falasse um pouco desse início, assim, sabe, de entender, eu quero fazer cinema. Eu sempre fui muito cinéfilo, sempre vi muito filme, assim, de criança, adolescente, assistia muitos filmes, mas a ideia de fazer cinema era uma coisa impossível, não existia essa discussão, essa possibilidade, né? O que é que você quer ser quando você crescer, né? Cineasta aqui em Fortaleza, né, ali nos anos 90, era uma coisa complicada. Mas eu sempre nutri essa paixão pelo cinema. Acho que quando adolescente, um pouco mais velho, quando eu descobri o cinema experimental, eu acho que eu entendi que existia uma porta de entrada, né, mais viável. Eu lembro muito de assistir alguns curtas no Porta Curtas, né, que era assim, não tinha, o YouTube ainda não estava bombando ainda não. Não tinha, né, os filmes, os canais das produtoras, não. né? E aqui não tinha curso de cinema também, né? Isso eu estou falando de mais ou menos 2004, 2005. E então, quando eu comecei a ver as obras experimentais, eu comecei a sentir um lugar de interesse, né? E de, eu acho que eu posso tentar também fazer, porque de alguma maneira a gente é muito influenciado por uma ideia de cinema mais hegemônica, né? Eu cresci vendo filmes americanos, Sessão da Tarde, né? Até mesmo o que eu via de cinema nacional eram produções mais robustas, né? Você não tinha essa ideia de fazer cinema, né, do seu jeito, descobrir uma maneira do seu jeito. Até porque eu também peguei um momento que foi uma virada do analógico para o digital, né? Então, assim, acho que quando começaram a surgir as primeiras câmeras digitais,
eu comprei uma câmera que era uma câmera de 1 CCD, quando eu tinha 20 anos, 21 anos. E aí comecei a experimentar, a fazer alguns filmes com essa câmera, aprendi a montar e aí... Sim. E foi nesse momento também em que não existia essa perspectiva aqui de formação que surgiu a Escola do Audiovisual, né, na Vila das Artes. Foi em 2006. Sim, que é uma escola da prefeitura, né? Escola pública A da escola prefeitura. pública da prefeitura, um projeto muito interessante de uma proposta de ensino super ousado, né? Tem um modelo em que você tem professores vindo a cada semana, modular, né? Então você não tem professores fixos, então tem muita gente circulou por aqui. Aí eu fiz parte dessa primeira turma e era isso. Para mim eu não tinha um entendimento de que tinham tantas pessoas assim que tinham essa mesma vontade de fazer cinema como eu, assim. Eu me sentia, eu e o Pedrinho, né, que nós somos parceiros, nós somos primos, né, e iniciamos juntos e até hoje fazemos filmes juntos. A gente se sentia meio isolado e a escola foi um lugar que agregou, assim, que uniu um grupo e aí a partir daí veio o alumbramento e depois, enfim, hoje já tá. Até a Vila das Artes, até curioso, também foi um lugar que, quando eu estava iniciando o cinema, foi um lugar que eu entendi que tinha outras pessoas que queriam também trabalhar com isso, que era possível, que eles também realizavam uns encontros com diretores, aí vinha Vitor Hugo Borges, vai falar de curso de animação e tudo, Camilo Cavalcante. Você é da primeira turma da UFC, da UFC, né? Desde que ano? 2010. Aí fica um pouco essa descoberta de terreno mesmo, né? Assim. E aí eu queria até perguntar isso nessa questão do cinema experimental, assim, de como é que você chega no cinema experimental, né? Porque quando a gente pensa que o que a gente tem mais acesso são os filmes que estavam nas locadoras, né? Nesse período, ou que estava sendo exibido na televisão, né? Assim, como é que esse cinema também chega em ti, né? Como é que tu descobre esse processo quase de arqueologia, assim, né? Arqueológico, assim, de descobertas. Eu acho que, para mim, a Distrivídeo, que era a locadora que tem ali na Ainda existe, né? Ainda existe, né? Diminuiu bastante. Eu morava ali a 2 quarteirões e a minha formação de cinema eu devo muito à Distrivídeo. E é uma locadora que tinha uma seção que tinha a seção dos diretores. Eu acho que teve a primeira cinefilia é sempre essa coisa do televisão, cinema americano, sessão da tarde, né? E aí, de repente, nessa experiência de alugar filmes, que eu comecei alugando VHS ainda, você tinha essas sessões, e aí você tinha sessões dos diretores, do cinema de arte, né? E aí você vai começando a descobrir ali outras possibilidades de narrar, né? Outras formas de contar a história, outras investigações visuais, e aquilo para mim foi me despertando curiosidade. Eu sempre tive um interesse por obras que me tiravam um pouco o tapete, que me deslocavam um pouco assim da minha zona de conforto. É uma coisa pessoal minha, assim. Sempre gostei de pegar um filme que era mais estranho e assistir. E aí depois vem o cinema experimental mesmo, né? Que aí você começa a descobrir cineastas que trabalham com pesquisa de linguagem, aí vai mais longe, porque aí começa a abrir mão, inclusive, da narrativa, né? Experimentos mais formalistas. E aí eu acho que teve eu consigo agora lembrar de um primeiro contato com isso na internet já, no próprio Porta Curtas, e aí na Vila das Artes a gente teve assim aí foi uma cachoeira assim de referências que foram vindo, os professores iam trazendo. Uma época que a gente compartilhava muito, pegava os HDs e gravava os DVDs com vários filmes. Aí eu comecei a ficar mais encantado com... Eu acho que eu pensando muito nesse processo de descoberta de linguagem, né? Porque, querendo ou não, a experimentação, ela é também um processo de descoberta, né? A cada filme que você experimental, você também está experimentando, né? Você não está partindo dessa estrutura, né? Já pré-colocada. E aí eu fiquei lembrando que eu acho que é o seu primeiro curta, né? O Espuma e Osso, o que você dirigiu. Teve o Cruzamento, que é anterior. Antes, mas o Espuma e Osso, eu fiquei lembrando dessa figura, que tem um personagem, tem o Mickey, um personagem central, que é exatamente essa figura dessa estrutura clássica, né?
e de como é que ele é trabalhado de uma maneira a se experimentar, a se propor uma outra forma, né, de abordagem. Aí eu queria que você falasse um pouco até dele, assim, porque eu acho que, apesar de a gente não ter exibido, mas eu acho que tem um lugar ali de olhar para a encenação disruptiva, né, sabe? Construir uma fissura dentro daqueles códigos que a gente conhece, né? Essa questão do experimental, né, é interessante porque virou, de alguma maneira vira uma categoria, né, e aí fica um pouco estigmatizado. Mas se a gente pensar que o experimental é experimentalismo, você tem mesmo no cinema narrativo, você tem várias, né, e é sempre legal você ver filmes que estão experimentando. Eu considero, por exemplo, o Hitchcock um dos maiores diretores experimentais do cinema, de montagem, da história do né, cinema, que queria ali encontrar formas diferentes de filmar, né? Como você consegue contar uma história criando meios expressivos a partir da câmera, do uso, né, de um movimento de câmera ou de, né, da uso do som, né, distorção, lente. Então, essa ideia de experimentar, eu acho que ninguém pode perder, mesmo fazendo um cinema clássico narrativo, né? Tem esse lugar. Aí o Espumioso é um filme que a gente... que a ideia era exatamente essa, um deslocamento total de um personagem, né, de um imaginário, né, do imaginário Disney, né, colocado numa realidade mais dura, é um filme escuro, com os tempos longos. A gente queria muito que o filme tivesse uns tempos alongados, para que fosse também que as pessoas assistindo também sentissem um peso, né? Assim, é sobre um personagem que vive uma vida, um Mickey, né? Que vive um cotidiano meio entediado, né? E a ideia que a gente tinha era de, não, então vamos enfatizar nas durações e fazer com que a experiência também seja, né? Aproximar a experiência do espectador à experiência daquele personagem. Sim, é interessante até pegar isso, até mais para frente a gente pode conversar sobre os outros projetos, né? Como isso reverbera no Inferninho, né? Ou no próprio Clube dos Canibais, nesse uso dos códigos, né? Mas como essa ideia de cinema de invenção, né? Do Jair Ferreira, que eu fico pensando também muito, tanto a experimentação, mas também como essa ideia do cinema de invenção. E aí eu fico pensando, querendo saber um pouco se essa aproximação com o cinema experimental também dialogava com esse cinema mais experimental brasileiro, né? Assim, dessa investigação mais do cinema brasileiro, assim, também. A descoberta tardia que eu tive, né, desse cinema brasileiro, que começou com o Glauber Rocha, né, essa figura que ele concentra um pouco mais as atenções do cinema brasileiro dos anos 60, 70 e tal, mas aí depois veio a descoberta do cinema de invenção, Rogério Sganzella, Andrea Tonati, Júlio Bressani, aí é uma explosão, né, porque é um pessoal que fazia cinema com muito pouco recurso, né. Acho que tem esse fator também, assim, de a possibilidade de você se identificar com cinemas de baixo custo também, né? Quando você não vê uma perspectiva de, né, realizar um filme com uma grande produção, com um grande orçamento, essa possibilidade de se filiar a uma ideia de cinema mais barato, feito rápido. E aí, nesse sentido, eu acho que o que eu sinto que deu para aprender muito assim com esse cinema de invenção é que, já que a gente tem essas limitações, já que a gente vai fazer cinema com baixo custo, né, ao invés de tentar imitar um cinema, copiar um cinema... Pensar a forma própria de fazer, né? Pensar uma forma própria de fazer. E eu acho que é uma coisa que eu quero conversar até no nosso próximo bloco, porque acho que tem muito a ver com o Flash Rap Society, né? Também, de você encontrar uma forma de experimentar e falar sobre um assunto, né? A gente vai dar um intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouco para conversar sobre o curta que a gente assistiu, Flash Rap Society, junto do Guto Parente. Estamos de volta no primeiro plano. A gente assistiu ao curta-metragem Flash Rap Society e a gente está aqui conversando com o Guto Parente. Guto, a gente estava conversando antes sobre essa ideia do cinema de invenção como uma possibilidade de pensar um cinema próprio, né? Também possível de fazer, ou seja, a gente está no Brasil, fazendo cinema no Ceará, né? E eu acho que o Flash Rap Society, ele é um filme que aponta para
uma possibilidade de construção que está na linguagem, né? De você ter um pouco equipamento mas ao mesmo tempo você ter uma experimentação na linguagem. Eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou nessa linguagem, porque eu acho que parece-me partir muito de uma observação e essa descoberta vir na montagem, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de cinema de invenção mesmo. Sim. O Flash Rap Society é um filme que ele é muito específico assim, na minha vida, assim, é um acontecimento muito específico, porque ele foi filmado em 2009, né? É uma época que a gente não tinha ainda celulares com câmeras, né? Você não tinha essa facilidade de produção de imagem. Era a época das cybershots, né? Que o próprio filme mostra isso. E eu tinha comprado há algum tempo uma câmera que era uma Nikon D90, assim, que antecedeu a 5D, essas câmeras fotográficas que filmam, Sim, né? as DSLRs. DSLR, que trazem ali tinha uma possibilidade de uma qualidade melhor, de você poder trocar lente, ajustar foco, essas coisas. E eu estava com essa câmera e eu tinha criado um projeto de que eu ia fazer 100 filmes. A minha ideia era filmes curtinhos, assim, eu queria fazer 100 filmes. E aí eu andava, todo canto que eu ia com essa câmera, e aí ficava filmava várias coisas, e ia montar, sempre montei, sempre gostei de montagem, então assim, eu e a câmera, e a ilha depois, né? E aí teve um dia que eu fui para eu ganhei uma cortesia para um show do Roberto Carlos, acho que era no Ceará Hall, não sei. Ceará Hall. E aí eu estava meio assim, na época, eu estava trabalhando com o Fred Benevides nas corujas. A gente estava montando as corujas. E aí minha mãe me deu essa cortesia, assim, eu estava não estava com muita vontade. Aí ele até falou, vai, leva a câmera e faz alguma coisa lá, né? Beleza, aí fui e aí o filme começou a surgir na minha frente. Eu comecei a observar a situação, comecei a achar muito interessante a dinâmica das pessoas tirando foto, e aí eu comecei a filmar. A coisa foi evoluindo, né? É por isso que é um documentário experimental, porque de alguma maneira o filme dá conta assim desse momento antes de começar o show, apaga as luzes. E eu fui filmando e teve alguma coisa assim, uma intuição que eu senti quando eu estava filmando, de que tinha uma curva ali interessante. Sabe? Que tinha uma coisa ali... Uma dramaturgia, né? Eu comecei a sentir, nessa observação, que tinha uma crescente. E aí, nesse momento, eu entendi que eu estava fazendo um filme. Né? Porque esses 100 filmes que eu estava falando eram mais diários, né? Uma ideia também meio inspirada nos diários do Jonas Meca, só que né, pensando isso no digital. E aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa. E eu cheguei em casa e eu montei o filme. O filme foi montado na mesma noite. Eu cheguei em casa, coloquei peguei o material, comecei a montar, e aí eu tive essa ideia ali quando eu estava montando, que eu acho que é uma ideia que começou a brotar quando eu estava filmando, mas eu não tinha ainda clareza dela, de trabalhar na montagem essas interrupções, né? Essas dilatações temporais. As dilatações temporais e esse efeito que o flash causa, né? E aí eu fui, passei a madrugada toda trabalhando até de manhã. Aí no outro dia que o Fred chegou lá em casa pra gente continuar montando as corujas, eu falei, tô com um filme. Aí, é mesmo? A gente foi assistir e aí a gente conversou, depois eu conversei com alguns outros amigos também, mostrei, fiz alguns ajustes de montagem, o corte mudou um pouco, mas o filme é mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que o filme reflete muito uma vontade de fazer cinema, uma vontade de filmar e uma abertura, um estado de abertura para as coisas, para o mundo, né? Sim. Eu fiquei pensando muito sobre a dimensão ética do Dziga Vertov, cineasta russo, né, que fez O Homem com a Câmera na Mão, que a ideia dele era filmar o mundo e transformar na montagem, né? Não era você intervir no mundo na filmagem, mas você intervir na montagem. Então ele acelerava, desacelerava, né, construía essas mudanças que eram feitas dentro do... E ele, enfim, o cinema experimental vai surgir dessa dimensão da montagem, né, soviética. E dentro dessa ideia das paradas, né, do filme, eu fiquei pensando muito de como o filme tem uma musicalidade, é como se o filme ele fosse uma espécie de partitura, assim.
E essa é uma partitura de ritmo que os flashes estão impondo, na verdade. Mais do que você decidir, os flashes têm também um acaso na ilha de edição de entender esse ritmo, assim. E eu queria saber se tu chegou a pensar o filme já como... Porque tem quase uma trilha sonora desse efeito, né, também. Eu sei que também que tu tem uma relação também com a música, tu já fez, por exemplo, trilha para outros filmes e tudo. Se tu já chegou a pensar nesse filme também a partir de uma certa musicalidade que a imagem traz, assim. Sim, eu acho que porque esse procedimento que surgiu ali na montagem, de interrupção da imagem, também tinha a interrupção do som, né? Porque é o som da câmera, o som do filme. Então eu fui entendendo aí eu fui entendendo alguns procedimentos assim de intensidades de flash. Quando o flash vem, quando está mais intenso, eu dava um slow de tantos %, e aí eu criei meio que uma fórmula matemática. Que isso fazia com que o som mudasse, que o som fosse mais grave ou mais... E aí é isso, né? A partir do momento que o filme tem essa crescente, que você tem mais fotos, né? Esses sons pontuais, eles vão ganhando mais presença, né? E vão ganhando mais ritmo. E aí tem também um momento em que a banda começa a tocar, né? Sim. Que aí esses sons vão ganhando essa distorção, né? Então, assim, a questão da musicalidade foi um dado que foi, tipo, se apresentando ali. Se apresentando, né? Eu acho isso muito interessante, porque você está aberto a essa ideia de abertura que tu traz, mas também está aberto na edição, né? Que parece que a edição é o momento das definições, tudo muito fechado, mas, na verdade, o próprio material bruto, ele pode lhe abrir outras possibilidades que você não estava pensando, né? E eu acho que esse final que você fala da ideia da música é interessante, porque você... É a espera por um show, né? E você não vê o show, porque na verdade o show ele é o tempo todo interrompido. Sim. Também pelos flashes. E o filme ele ganha ele tem uma dimensão de tom quase de ficção científica também, né? E eu não sei também se tu chegou a pensar sobre isso, porque outros trabalhos teus depois vão trabalhar com a ideia da ficção científica mais, né? Principalmente o Estranho Caso de Ezequiel, né? Eu acho assim de uma maneira mais mais forte, né? Dentro da experimentação também. Mas que já tinha ali também, né, uma certa ideia dessa construção. Eu queria até te ouvir, assim, tu já tinha pensado nesse filme também como uma espécie de ficção científica do cotidiano, né, assim? A sinopse do filme, inclusive, é uma ficção científica baseada em fatos reais, né? Então dava para sentir esse clima, assim, meio, né, que... Porque é curioso até pensar o filme hoje em dia, né, em que a gente tem esse lugar da autorrepresentação, essa facilidade de se filmar, né, é uma transformação muito grande isso, né, você pensar que é isso, há 11 anos atrás, a produção de imagem era algo ainda meio restrita, né, tanto é isso, tinha eu acho interessante como as pessoas ficam tirando, né, a foto, já tirando selfie com a Cybershot, mas só que você não vê a imagem, né? Sim. Então você tinha que tirar e ver se estava legal e tirar de novo. Então, assim, eu acho que tinha uma coisa ali que eu acho que já tem um embrião, assim, da sociedade que a gente vive hoje em dia. Sim. Né? Eu até estava pensando um pouco sobre o filme, revendo, e pensando como ele de fato é um retrato de uma época, assim, mais de uma época até no sentido dos flashes. Porque se a gente fosse repetir o filme hoje, repetir no sentido, vamos gravar à espera de um filme hoje. Hoje a gente não tem mais flash, né? Se você pensar, já não é mais tanta flash rap society, talvez seja tipo o screen, sabe, mais a ideia da tela, assim. E aí eu acho que essa própria concepção de luz, né, de como essa imagem é construída, acho que ela também é um registro documental, para além do documentário experimental, mas ela também é um registro desses gestos, desses aparatos tecnológicos, né? Que só tem ali, assim. Foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, como esse filme só poderia ter existido em 2009, sabe? Porque em 2010 ou 2011 já tinha câmera frontal e isso já tira o flash, sabe? Dos celulares. E eu queria te perguntar isso, assim, também um pouco de como é que tu tem pensado os teus outros trabalhos, mas a partir do Flash Rap Society, como esse olhar também para a sociedade, né? Como uma espécie também de um arquivo sobre a sociedade. Tu tem um outro filme que é o que tu fez na Espanha, né? Que é no México. No México, desculpa.
que também tem um pouco de construção de observação, né, dessas relações, né? Claro, falando de outra questão, mas tipo, tem um pouco de olhar, né, para a sociedade. Assim, eu queria também te escutar um pouco falando sobre isso, nessa dimensão do cinema dentro do arquivo, mas que eu acho também que a gente pode deixar isso, na verdade, para o nosso segundo bloco, porque nosso bloco está encerrando, e a gente aliar isso a uma ideia de gênero, sabe? Porque me parece que é o uso do gênero e a observação da sociedade, pensando no cinema como um pouco esse lugar de construção de arquivo mesmo, assim. A gente vai dar um intervalo agora, a gente vai continuar a conversa com o Guto no nosso próximo bloco, ainda falando sobre o Flash Rap Society e os outros trabalhos dele. Então a gente convida vocês a esperar um pouquinho e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta aqui no Primeiro Plano, conversando hoje com o Guto Parente, diretor do Flash Rap Society. Guto, a gente estava falando antes sobre essa dimensão, essa possibilidade do cinema também de construção de arquivo, né? E uma coisa que chama a atenção nos teus trabalhos, eu acho que é esse olhar para a nossa sociedade, tentando olhar de forma crítica, né, para algumas das relações, ao mesmo tempo em que essa experimentação, ela se dá em diversas maneiras, seja numa forma como é o Flash Rap Society, ou em filmes que vão lidar com gênero, né? Com terror, com ficção científica ou com a comédia, assim, se a gente pensar o Inferninho como uma possibilidade de uma comédia também. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, se tu enxerga um pouco os trabalhos que tu vem fazendo como uma possibilidade de arquivo dessa sociedade, assim, dessas mudanças, né, na nossa sociedade. Eu acho que, a priori, acho que o movimento que eu sinto não vai nesse sentido, né, de dar conta. Sim. Mas eu acho que é isso. O cinema, ele quando você olha para as coisas e você olha de verdade para as coisas, com paixão, assim, você acaba, de alguma maneira, os filmes acabam guardando também muito disso, né? A questão do gênero, para mim, é uma questão que tem se tornado cada vez mais evidente, assim, uma vontade de experimentação nisso, assim, de mistura de gêneros diferentes, né? Você falou do Inferninho, que é um filme que tem comédia, mas é um melodrama também, né? Exatamente, como pensar essas... É quase... Ficou difícil definir, né, assim. Aí eu acho que tem uma coisa que me interessa muito mesmo, assim, pensar essas misturas, assim, essa alquimia, né? Mistura de referências. Eu acho que existe um sentimento, um certo sentimento de liberdade, assim, de poder tentar, que eu acho que vem dessa nossa, desse nosso lugar aqui mesmo, né, de fazer cinema no Ceará, de estar lidando, né, de estar construindo alguma coisa também. A gente tem uma tradição de cinema que é antiga, né? Mas eu acho que existe um movimento de alguns anos para cá, de uma década ou um pouco mais para cá, que tem uma pluralidade muito grande de pessoas fazendo cinema e trazendo perspectivas. Sim, e outras referências, que é uma coisa que eu sinto, e aí eu estou falando não só das coisas que eu faço, falo do que eu sinto mesmo, assim, que é uma liberdade muito grande, que às vezes em alguns outros lugares que são muito marcados por um mercado mais forte, ou por uma tradição muito de cinema muito enraizada, muito forte, às vezes isso sufoca muito, né, esse senso de liberdade, esse sentimento de liberdade, né? E eu acho que o que a gente tem aqui, a possibilidade que a gente tem aqui no Nordeste, de um modo geral, né? Eu acho que tanto que o cinema do Nordeste hoje, já há bastante tempo, vem se destacando muito, porque eu acho que por essa possibilidade de investigar coisas diferentes de uma maneira mais livre. Sim. É interessante pensar isso, né? O gênero como liberdade, né? Porque se a gente fosse pensar do modo clássico, o gênero é o que formata, né? Essa ideia do contrato social, que entre o espectador e o filme, né? Do que você espera. Mas, de fato, pensar o uso do gênero como essa liberdade. E aí, para a gente um pouco fazer esses atravessamentos, eu fiquei pensando muito nessa questão do gênero e da liberdade, pensando a partir também do Ítaca, do Estrada para Ítaca, que fez 10 anos, não foi esse ano? É um filme muito importante, assim, para a gente pensar, não só o filme como linguagem, mas também
o que ele aponta de processos, né, de realização. E ele é um road movie, né, que ao mesmo tempo não é um road movie, ele é um road movie, mas de planos parados. Então, existe também essa desconstrução do próprio gênero. E eu queria te ouvir falar um pouco sobre esses processos que se dão nos longas. Tu já dirigiu 8 longas, né? E cada longa com um processo muito específico, né? Seja esses longas de direção coletiva, seja os longas que tu tem dirigido sozinho, seja o Mistério da Morte Pérola que você dirige junto com a Tiziana, né? E parece que cada filme ele chama um processo, cada filme que você propõe chama um processo diferente. E eu queria te escutar falando um pouco sobre esses processos, como é que tu entende, sabe, os processos dos filmes, assim, tipo, eu quero fazer esse filme vai ser feito dessa maneira, sabe, assim, eu acho que queria te escutar um pouco falando sobre o que é que tu pensa, na verdade, sobre esses filmes que tu já fez, né? Eu acho que tem uma coisa, quando a gente está fazendo um filme, é um mergulho tão grande, né, é um tempo, é uma energia, é sobre construir um universo, é sobre elaborar ali personagens e a forma como se vai filmar, que eu acho muito legal essa ideia de que cada filme pode ser uma aventura totalmente nova, como você, né, você pode viver várias vidas numa vida, assim. Então, essa possibilidade de criar universos diferentes e filmar de formas diferentes e trabalhar com gêneros diferentes e modelos de produção diferentes também, é uma coisa que eu sempre achei muito, muito instigante. Sempre é uma coisa que me atraiu muito. Não só eu, mas assim, uma conjuntura, né? Sim. Eu acho que é isso, eu faço parte de uma conjuntura. E sempre trabalhei em grupos, né? Então, eu tive muitos filmes coletivos, de direção coletiva, que eu acho que facilita um pouco esse lugar de uma mistura mais inconsequente, assim, sabe? De você... Como você vai dirigir um filme com alguém ou com mais 3 pessoas, como existe um lugar de diluição um pouco dessa ideia de autor, né? Eu acho que também existe às vezes um peso na autoria de você fazer um trabalho que aquele trabalho expressa a sua visão de mundo, expressa a sua maneira, a sua forma de contar. E quando você dilui um pouco isso, eu acho que tem um peso que cai, né? E que você consegue mais mobilidade para testar coisas ali que talvez você sozinho não testasse, né? Sim. O cinema já é uma arte coletiva, assim, independente de direção compartilhada, né? Enfim, só existe porque tem muitas pessoas trabalhando por um filme. Mas, para além da questão da direção compartilhada, eu acho que assim, esses ambientes em que existe uma troca mais horizontal da equipe, uma contribuição, mais atravessamentos nessa contribuição criativa, eu acho que são ambientes muito, muito legais, assim, muito propícios para você, né, se divertir também, fazer coisas que desloquem um pouco as expectativas, né? Então, acho que assim, tem uma coisa da coletividade, assim, de trabalhar em grupo, que eu acho muito potente e que faz com que a criação de universos diferentes, né, em que você não precisa se agarrar só a um certo caminho, acho que flui melhor, assim. Sim. Eu acho também, além da direção, né, eu acho que tem uma questão muito forte de se colocar em cena, né, nesses filmes também, né, principalmente no Estrada pra Ítaca, no Monstros, né, porque eu acho, até pensando o risco, né, do que é, porque quando a gente pensa a direção, a gente está pensando no lugar seguro da direção, né, de ficar ali atrás da câmera e tal. Mas também se colocar na frente, né, da câmera, eu acho que também dá quase a cara a tapa, né, assim. E eu queria até te ouvir também isso, assim, de como é que esse gesto de se colocar na frente da câmera, como é que isso também modifica a tua forma de dirigir, de entender o cinema, né? Porque se a gente pegar o Flash Rap Society, é um filme de observação, né? E aí, se a gente pega os longas já tem também um trabalho maior, isso que eu estou falando, de se colocar, de você não só deslocar essa ideia de autoria, ou seja, dessa autoridade de uma pessoa só, né? Mas também de deslocar o próprio posicionamento, né, da pessoa. Sim. Como em filme, se a gente pegar Uma História de Morte e Pérola, que é basicamente você e a Tiziana, e uma hora um está na frente e outra hora tá atrás da câmera, né? E vocês ficam invertendo esses lugares, assim. Como é que essa ideia de se colocar na frente da câmera, como é que tu acha que isso modifica a tua relação
com a direção também? No Estrada pra Ítaca, em que a gente atua, né, tinha uma questão de... A gente decidiu que ia fazer o filme só nós quatro, é um road movie, então assim, não tinha equipe nenhuma, era só nós quatro fazendo todas as funções. E aí, de repente, então a gente precisa pensar um filme em que nós vamos atuar, então a gente precisa virar personagem. Só que é uma proposta de cinema em que é muito mais calcada numa ideia de mise-en-scène, né, desses corpos, são mais os corpos enquadrados, né, e a relação entre esses corpos e olhares, e menos de uma dramaturgia, né, de uma demanda, de uma psicologia, né, assim, então a relação com os atores é bem diferente, né? É quase como se a gente também fosse, a gente é um elemento, como uma paisagem é um elemento. Sim. Então, nesse sentido, acho que a gente foi e não teve, assim, foi uma aventura, não teve medo, mas a gente também, é isso, é um negócio que acontece de uma maneira meio inconsequente. É o que tem, é o que a gente vai fazer. Mas, obviamente, assim, com o tempo a gente vai entendendo também que, bom, eu preciso mais do que isso, né? Então, assim, eu preciso trabalhar dependendo de cada filme. Tanto que A Misteriosa Morte de Pérola foi feita alguns anos depois e tem esse procedimento. A Tícia eu acho uma ótima atriz em cena, né? A minha atuação é que é mais limitada, mas ela está muito bem. Mas também parte disso, era só nós dois fazendo, né? De alguma maneira tem um procedimento parecido com Ítaca, mas que eram duas pessoas, né? Eu acho que isso ensina também a você olhar de uma maneira diferente para o ator, para as atrizes, quando você está enquadrando, né? Entender o que esperar, entender o que é estar ali. A direção que consegue ter uma oportunidade de transitar por todos os departamentos, assim, de conseguir entender o que é estar na pele da fotografia, do som, da arte, da montagem, eu acho que isso vai dando também um entendimento de como você conversar também com quem você trabalha, né? Esse lugar de troca, de você conseguir se colocar no lugar do outro, porque você, de alguma maneira, já teve, né? Eu acho que o lugar da direção, até costumo falar muito, é meio indefinido, né? Como é que você define o trabalho de um diretor, né? O que define o trabalho do diretor, né? Não parece nada tão concreto, mas ao mesmo tempo é concreto também e tem a ver exatamente com essas relações, né? Essas pontes que são estabelecidas. E aí eu queria, só para a gente continuar, eu queria voltar um pouco a essa ideia do gênero, para a gente falar um pouco sobre como é que tu tem pensado o gênero nos teus filmes. Assim, tu falou um pouco que tem sentido que eles estão cada vez mais ganhando importância, mas queria entender um pouco o que é que tu tem assistido, sabe? Como essas referências de gênero também se transformam no momento em que você entende que quer produzir, sabe? Como é que você passa deixa de ser um espectador do gênero, especialmente do terror, que eu acho que tu tem trabalhado mais, mas do sistema de gênero, para produzir, para pensar, né? Assim, não, esse vai virar um gesto de direção, né? No caso do terror, para mem foi determinante. Eu sempre assisti muito filme de terror, né? Mas terror americano, Wes Craven, né? Toda Hora do Pesadelo, aí também Sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica, esses clássicos do terror eram Exorcista, enfim. Para mim, o momento em que eu entendo, opa, pode ser massa fazer também, né? Quando eu sinto que eu saio desse lugar de cinefilia de terror para querer fazer filmes de terror, é quando eu descubro o terror dos anos 70, terror italiano, de Dario Argento, de Mario Bava, que eram autores que se apropriavam do gênero e trabalhavam o gênero a partir das especificidades do próprio cinema, né? Como o Western Spaghetti com o Faroeste, né? E aí, isso também se assemelha da mesma forma com o cinema de invenção aqui. Eu acho que, para mim, a coisa desperta quando eu vejo uma referência que provoca esse deslocamento, assim, de tirar o gênero dessa matriz. Porque o gênero, ele é essencialmente uma matriz comercial, né? O gênero, ele funciona como um código de acesso direto, né? O espectador, ele vai assistir uma comédia, ele sabe que ele vai lidar com certos códigos, terror, certos códigos. E aí eu acho que esse cinema que desloca, né, ou que mistura, eu acho que é esse cinema que foi me instigando
né? Sim. Assim, para mim, eu me sinto instigado a seguir nesse movimento, né? De deslocamento, de trabalhar, que é isso. A gente pode até ter uma cinefilia de cinema americano, mas a gente tem que fazer um cinema nosso, Sim. né? É importante encontrar esse nosso lugar, dessa construção de linguagem. E eu acho que esses cruzamentos possíveis, né, dessas referências, eu acho que são coisas que... E eu fico pensando muito nisso que tu disse, sobre o Flash Rap te ensinar a se abrir, né? A estar aberto, assim. Eu acho que é isso um pouco que a gente tem que pensar na hora de produzir filmes, né? Também estar aberto às referências e entender o lugar que a gente está produzindo. Guto, eu queria agradecer a tua presença, assim. A gente chegou no final do nosso terceiro bloco. Foi um prazer te conversar, exibir o filme, é um filme que eu gosto muito. Até estava brincando no começo, né? Que a televisão não está dando defeito, né? O filme é assim mesmo. Porque é um filme inesperado, né? E que fala muito. É um filme pequeno que fala sobre muitas coisas. Então, só queria te agradecer também, assim, por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado pelo convite, foi massa. E a gente fica por aqui e a gente espera vocês no nosso próximo programa, no Primeiro Plano, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado.